Fonte de água viva que cura e liberta a alma, vem e lava-nos. Vento impetuoso que traz novo vigor, vem e encha-nos. Chama que reaviva, brisa que acalma a alma e restaura. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre a face da terra. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre todos nós. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre a face da terra. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre todos nós. E assim que nós começamos o nosso programa hoje, o Amor Vencerá, já pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre nós, que Ele nos visite, que Ele regenere, que Ele transforme, que Ele restaure a cada um de nós. Seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje, você que está ao vivo conosco e você também que está assistindo pela nossa reprise. Deus abençoe. Acolha a nossa equipe que está aqui hoje conosco. Deus abençoe a cada um, nossos câmeras, direção, produção, áudio. Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. E a equipe aqui do lado de cá, né? Que hoje eu já tenho aqui o padre do meu lado. Que bênção, padre. Seja bem-vindo, né? Obrigado, Rogerinha. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de poder entrar na sua casa e dizer que na Canção Nova nós fazemos tudo isso porque nós fomos atingidos por este Espírito. E esse Espírito é derramado sobre todos os corações que se abrem. Então se abra ao novo de Deus, à graça de Deus, que Ele quer derramar agora. Ele sempre nos surpreende e quer surpreender a mim e a você nessa manhã. Amém. O Sapo também já está aqui conosco, né? Trabalhando firme no projeto de evangelização, né, Sapo? Até o fim, graças a Deus. Gente, eu tenho aqui um agradecimento muito especial aos nossos sócios Canção Nova, porque hoje já atingimos 12%. A família Canção Nova já está reagindo desde o início do mês. Obrigada, viu? É o amor, né, que você sente por essa obra, o comprometimento, a responsabilidade, mas também eu acredito a admiração pela Canção Nova, porque nesses anos todos nós estamos aqui firmes e fortes, sem perder o foco, né? O foco, a evangelização, o salvar almas, o construir essa sociedade nova, o mundo novo, o homem novo. Essa é a nossa missão. Obrigada a você que já fez essa contribuição e que dia após dia aí também vai rezar por nós e que vai torcer também para que muitos outros nos ajudem. Nós nos mantemos assim, pela fidelidade do nosso povo. E é bonito ver, né, Padre Sidney, o amor que o povo tem. Eu acredito que o Senhor, que anda por aí como eu, que abraça o povo, que conhece, sabe do carinho que eles têm pela Canção Nova. Sim, Rogerinha, é bonito saber que o povo de Deus nos ama, né? E nos sustenta por meio da oração, da dedicação ao serviço da igreja. Então, muito obrigado você que é sócio evangelizador. Obrigado você que acredita nesta obra de evangelização, que reza por nós, que se preocupa. É bonito que quando eu morava na missão de Gravatá, as pessoas ligavam para a rádio, Rogerinha, e colocavam como intenção do texto mariano, do texto da providência, o 100% da Canção Nova. Porque eles assumem isso como um ato deles próprios, sabe? Então, obrigado, você que é sócio evangelizador. Nós já chegamos aos 12% e você sabe da importância que é contribuir para a Canção Nova. Porque é através da sua contribuição
que a evangelização chegue em tantos lugares que fisicamente a igreja não consegue chegar. Fisicamente não consegue chegar o padre, o bispo, mas a Canção Nova chega para espalhar este amor pelo ar e dizer a você que Jesus te ama. Então, obrigado. Amém. Um grande abraço. Você é sócio evangelizador. Também você faz parte das nossas orações, viu? Mas você também que quer ajudar de uma outra forma, você pode também adquirir os nossos produtos entrando lá no loja.canção9.com. E sempre a gente deixa aqui alguns livros. E hoje a produção deixou os meus livros aqui todos, né? Aliás, só faltou um, mas estão quase todos aqui. Obrigada, viu? Temos aqui o livro Mulheres Empoderadas do Espírito, né? Graças a Deus, muitos encontros de mulheres onde eu vou pelo Brasil, a gente também prega a esse respeito. Uma mulher sim, empoderada sim, mas do Espírito Santo, tá bom? Você entra lá no loja. Esse foi o primeiro livro que eu fiz, padre, aquele que fala contigo. Não sei se você já teve essa pergunta, como é que será que Deus fala com a Rogéria, com o Padre Sidney, né? E aqui é um livro de direção espiritual, onde eu conto a maneira como Deus vai falando comigo e vou ensinando você a escutar Deus, tá bom? E aqui também o livro As Talhas do Milagre, né? Você quer aprender a encher as talhas para você alcançar o seu milagre? Livro As Talhas do Milagre. Todo ano eu faço uma peregrinação aos santuários marianos no mês de novembro e em cada santuário a gente vai aprendendo a encher a talha sobre a intercessão de Nossa Senhora, sobre o olhar dela, né? A gente também conquistar o nosso milagre. Se você quiser ir, olha, em novembro sai essa peregrinação das Talhas do Milagre. Mas tem mais coisa aí. Tem, aqui na minha mão tem um lançamento, o livro Dueto, né, do Wellington Silva Jardim, sobre o relacionamento dele com o Padre Jonas, né? Mais que um amigo, um irmão. Então a intimidade do Eto e o Padre Jonas é contada neste livro. Você pode adquirir, vai ajudar a você também a lidar com os amigos que Deus te entrega, que Deus coloca na sua vida, e assim nós vamos perceber que a amizade é um tesouro, né? Isso mesmo, padre. Tudo isso é evangelização. A gente vai testemunhando, a gente vai escrevendo, vai compondo. Tudo isso para quê? Por causa do projeto da M-Almas, porque nada disso vem para nós. Nenhum desses livros aqui, nada disso eu recebi, né? Eu só recebo de graça, né? Ou seja, de bênção de Deus. Mas você recebe essa graça, porque é o conteúdo testemunhal, é um conteúdo também de estudos bíblicos, é um conteúdo que vai te ajudar a firmar o seu caminho com Deus. Entra lá, loja.cançãonova.com, e adquirindo, você também ajuda o nosso projeto da M-Almas. Uma forma muito fácil de ajudar é o Pix, né? pix.doação@canção9.com. Você entra lá rapidinho no seu banco, já faz o Pix para Canção Nova e já diz do coração: eu amo essa obra, então eu ajudo essa obra. Obrigada, viu? Pelo seu carinho, pela sua presença, você que é família Canção Nova. Padre, nesse final de semana temos acampamento de Pentecostes aqui na Canção Nova, toda uma programação voltada para esse tempo tão forte, né? Saindo aí do tempo pascal, entrando na solenidade de Pentecostes, clamando o Espírito Santo. Nós vamos rezar hoje em relação ao Espírito Santo aqui, vamos direcionar a nossa oração. Já estamos nos preparando para essa grande festa. Nós estamos na expectativa, junto com toda a igreja. Como você bem sabe, já estamos no 6º dia da novena de Pentecostes, e assim nós queremos pedir, clamar, nos preparar para receber esse derramamento do Espírito Santo. Saiba, todas as vezes que a igreja reza num tempo litúrgico, existe uma graça especial. Então, se você tem a oportunidade de vir à Canção Nova, participar do acampamento de Pentecostes, terá o Padre Roger Luiz, o Padre Edmilson, o Renê, seminarista lá da minha casa também. Eu quero pedir a você que venha, que se esforce para estar aqui conosco. Por quê? Porque nós nos prepararemos na vigília de Pentecostes para assim receber o novo de Deus sobre toda a igreja e sobre o nosso coração aberto, disposto a receber o que Deus tem para nós.
Se programe para você vir à Canção Nova em um acampamento. Daqui a pouquinho teremos também a festa do Pai das Misericórdias. Vamos ter o acampamento de Corpus Christi. Logo, logo, PHN. Aliás, ontem foi lançado o hino do PHN. Você pode acessar lá nas nossas plataformas digitais para você curtir e já se preparar para esse grande evento da Canção Nova, que é o PHN. Por falar em plataformas, acesse o CN Plus, porque tudo está lá no CN Plus, nossa programação, nossos eventos, nossas palestras, e ali você tem um conteúdo maravilhoso para você se encher de Deus. Vamos rezar, né, pelas nossas intenções. Quero rezar hoje, Padre, pela nossa irmã de comunidade, a Juscelma, que perdeu a sua mãe no dia de hoje. Rezo por você, minha irmã, coloco você em oração, e muitos outros irmãos que também estão vivendo situações muito delicadas na sua família. O Edivaldo, que colocou hoje de manhã pedindo pela cirurgia do coração do seu irmão, só não me lembro o nome dele agora, mas nós vamos colocar em oração, uma cirurgia muito delicada. A mãe da Silvia, lá em Curitiba, também, que está internada. Temos várias pessoas que nós trazemos no coração e queremos interceder neste momento do Amor Vencerá. Mas a sua intenção também é muito importante. Rezo por você, por aquilo que você está vivendo hoje, pela necessidade que você está apresentando a Deus neste momento de oração. Vamos rezar. Sim, vamos apresentar diante de Deus as suas necessidades. Saiba que nós aqui na Canção Nova rezemos pelas suas intenções. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe das realidades da sua casa. E aqui nós queremos apresentar diante de Deus a poderosa proteção de Deus sobre a sua vida, naquilo que são as realidades mais particulares, aquilo que você tem no seu cotidiano que te falta. Mas nós também queremos apresentar a espiritualidade da sua vida, aquilo que é espiritual para você. Saiba, nós queremos apresentar a todos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação, como nós já entregamos aqui os sócios, mas também nós queremos rezar pela igreja, pelas necessidades dos padres, dos bispos, do seminário. Eu quero colocar aqui a minha casa comunitária, o seminário Canção Nova, a vida daqueles jovens que estão dispostos a entregar tudo para que o povo de Deus seja visitado. Assim, nós apresentamos o seu coração. Assim nós apresentamos a sua vida, as realidades de saúde que a Rogerinha bem trouxe, todos os missionários que hoje doam a sua vida aqui na Canção Nova, que muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo em casa, não tem nem a realidade total do que acontece, mas confia que Deus irá cuidar de todas as coisas na casa, e assim se submetem a confiar, lançando-se inteiramente na obra da evangelização. E assim nós nos unimos também à sua dor. Saiba, tudo que você vê aqui na Canção Nova, você vê na Canção Nova, tem também um sofrimento, uma dor, uma lágrima. O missionário também sofre, o missionário mesmo, também padece. Não é isso, Rogério? É mesmo. Por isso você também precisa rezar por nós, né? Já quero trazer para você a palavra, anota aí, você pode pegar a Bíblia e vamos clamar o Espírito Santo hoje em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Romanos 8, de 26 a 27. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor
dos santos. E é por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo e desejar o Espírito Santo. São Boaventura vai dizer: aonde o Espírito Santo chega? Para onde ele vai? Ele vai para o lugar onde ele é desejado, onde ele é pedido, né? Onde se pede a presença dele. Então, é por isso que a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, o ajudador. Aquele que é o treinador, como vamos dizer os santos, o treinador dos mártires, dos santos. É a fonte de regeneração, de transformação. É a fonte que traz vida, é a fonte que inspira. A palavra de Deus hoje para nós vai dizer que Ele vem em nosso auxílio com gemidos inefáveis, né? Ele vem rezar em nós e vem em auxílio à nossa fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza hoje. Se a sua fraqueza tem a raiz de uma doença, se a sua fraqueza está num vício, se a sua fraqueza está na sua fé, se a sua fraqueza hoje trouxe um desânimo para você, mas o Espírito Santo no dia de hoje quer trazer auxílio à sua fraqueza. E não tenhamos medo de dizer que Ele vem gemer em nós, né? Que Ele vem rezar em nós, que Ele vem sondar, porque muitas vezes Ele vai como um raio-x, um ultrassom, como a gente faz um exame, e Ele sabe aonde está o ponto fraco da nossa vida. E por isso, não é, Padre, nós precisamos pedir. Que dia? Todos os dias, todos os dias. Bonito, muito bonito, Rogerinha, porque muitas vezes nem mesmo nós sabemos qual é a nossa fraqueza, né? Isso. Nós ficamos iludidos, pensando que a nossa fraqueza está naquilo que nós não temos, naquilo que o mundo pode nos dar e nós ainda não temos. Peça hoje, do fundo do seu coração, que o Espírito Santo venha revelar ao seu coração qual é o seu ponto fraco, qual é a sua fraqueza, aquilo que a igreja ensina como um pecado dominante, que muitas vezes a nossa consciência não está tão esclarecida assim, mas é o Espírito Santo que vem em auxílio da nossa verdadeira fraqueza. E eu quero assim pedir a Deus que sobre a sua vida venha um derramamento, um fogo do céu, que possa trazer dentro da sua alma a essência da sua vida, revelar a você o que verdadeiramente é importante, trazer a você o que verdadeiramente é necessário para viver plenamente feliz. Eu quero pedir que o Espírito Santo já vá em direção da sua casa e revele a você o que te falta lá, qual é a sua fraqueza lá, dentro das realidades. Pai, que a sua fraqueza é não dar atenção aos filhos. Você está preocupado apenas naquilo que é material. É importante que você dê o que é material, mas também é importante que você seja presença de Pai, presença de amor, presença do próprio Espírito na vida dos seus filhos. E assim nós queremos pedir a Deus: vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus vem sobre Espírito nós. Santo sobre nós. Nós te pedimos, derrama a sua graça, derrama a sua força. A tua força. Trago o desejo de ser teu, viver em ti, como tu queres. Anela o coração pelo Senhor, faça-se em mim obra renova. Vinde Espírito de Deus, inflamai os nossos corações, infundi em nossas almas graça e parresia. Vinde Espírito de Deus, doador de seus perfeitos dons, dilatai o nosso amor por ti e faz nova vida. Vinde Espírito de Deus,
Vinde Espírito de Deus, inflamai os nossos corações, infundi em nossas almas graça e parresia. Vinde Espírito de Deus, doador de seus perfeitos dons, dilatai o nosso amor por ti e faz nova vida. Quero convidar você que está aqui a ficar em pé e a rezar conosco e aclamar essa presença do Espírito Santo, esse Espírito de parresia, de coragem, esse Espírito Santo que vem erguer o fraco, que vem auxílio à nossa fraqueza, que vem auxílio ao cansado, ao abatido, aquele que está vivendo uma crise na fé, que vem auxílio à necessidade do dia de hoje, que às vezes nem mesmo você sabe. Você sabe que não está bem, mas não sabe nem qual é a raiz desse mal dentro de você. Então erga seus braços e vá pedindo: eu te quero, Espírito Santo, eu te espero, eu te desejo, Espírito Santo. Vem me visitar no dia de hoje, vem me encher. Eu quero viver um Pentecostes na minha vida, eu quero transbordar, eu quero beber dessa fonte, ó Espírito Santo, porque hoje aqui, neste momento, eu digo de todo o coração: eu tenho sede de vós, ó Espírito Santo. Diga isso: eu tenho muita sede de vós, ó Espírito Santo. Vem saciar a minha sede, eu quero beber dessa água, eu quero refrigerar a minha alma, abastecer o meu coração, ser regenerada pelo Espírito Santo, ser transformada, vivificada. Eu quero o Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo de Deus. E vá soltando a sua voz. Deixe o Espírito Santo sem medo gemer em você. Deixa Ele cantar em você. Vai soltando a sua voz. Ora lá Maria, lá valaria, lá Maria, xiririera lá Maria, malá. Quero pedir ao Espírito Santo esse dom que é tão pequeno, parece até insignificante, mas que traz tanta bênção para o nosso interior, o dom de orar no Espírito. Meu irmão, onde quer que você esteja, ser batizado no Espírito Santo e que o Espírito Santo ore em você, como diz a palavra, que Ele possa gemer em você com gemidos inexprimíveis que nós não entendemos. Vem Santo Espírito, vamos resgatar esse dom carismático sem medo. Solte a sua voz. Ora labaria, labaria, lamaria, larie, quiririe la Maria, malabalaria, labalaria, 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 quiririria, labalaria, 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 la Maria, labalaria, labalaria, quiriria, la Maria. Solte a sua voz. Permita que as cordas vocálicas sejam de Deus. Solte a sua voz sem medo. É mesmo um ato de abandono, de humildade, de reconhecer que Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, o Senhor que examina, o Espírito que examina os nossos corações, o Espírito que sabe qual é a necessidade. Por isso, solte a sua voz. Você que está em casa, que nunca rezou assim, seja batizado no Espírito Santo. Hoje Deus quer derramar sobre você uma nova graça. Hoje Deus quer derramar sobre a sua vida, sobre o seu coração. A começar por você, toda a sua casa será resgatada em nome de Jesus. A começar por você, toda a sua casa será restaurada no poder do Espírito Santo. Por isso, solte a sua voz, solte a sua voz e permita que o seu corpo vá sendo envolvido pela força do Espírito Santo. Vá percebendo que dentro de você um novo ânimo,
um novo vigor, um novo ardor. Vá descendo dentro de você um novo fogo, um fogo do alto. É assim que o Espírito Santo se manifesta na nossa vida. É como aquela bola de fogo que entrou pela boca de São Felipe Neri e trouxe ao seu coração um novo amor, um desejo ardente de amar. Você que tem desistido das pessoas, você que tem ficado frustrado com seu marido, até mesmo com seus filhos. Por que seus filhos, depois que cresceram, não reconhecem o seu valor? Permita que o Espírito Santo vá trazendo ao seu coração, dilatando no seu coração um novo fogo. Por isso peça, clame. Vai orando. Jesus dá a graça de mostrar pessoas pelo dom da ciência, dom do Espírito Santo. Alguém que estava com um nó na garganta nessa manhã, alguém que não sabia de onde vinha aquele mal-estar interior, alguém que estava se sentindo oprimido, e quando você começou a rezar e a aclamar o Espírito, e você começou a cantar sem saber para onde você ia, parece que aconteceu uma explosão dentro de você, uma verdadeira libertação. É a ação do Espírito Santo de Deus. Você que não conseguia nem erguer os seus braços, tamanha era a dor que você estava sentindo, e de repente você deu um salto, levantou os seus braços, começou a orar no Espírito, e você começou a se sentir melhor, porque o Espírito Santo é essa regeneração. Ele vem, e onde Ele vem, Ele restaura. Onde Ele vem, Ele vivifica. Ele restaura você por inteiro. Vem, Espírito Santo de Deus, paira sobre nós. Paira hoje sobre a canção nova. Vai dizendo: paira sobre a minha casa, ó Espírito Santo. Você pode até estender a sua mão em direção ao lugar onde você está. Aqui nesta casa, Senhor, nesse escritório, nessa estrada onde eu estou passando, neste local de trabalho, nessa empresa, nesse chão de fábrica, nessa residência onde eu entrei e eu senti um peso tão grande. Vem, Espírito Santo, e paira sobre o caos, sobre aquilo que estava até mesmo tumultuado, estava ali sobre uma opressão demoníaca. Vem, Espírito Santo de Deus. É como se o Espírito Santo nesta oração estivesse abrindo os olhos de uma pessoa. Você que estava pedindo a Deus um discernimento para saber qual decisão tomar. Você não sabia que caminhos e direções tomar na sua vida. E de repente, quando você começou a rezar aqui e pedir: vem Espírito Santo de Deus, você teve clareza daquilo que era de Deus e daquilo que não é de Deus para você. O Espírito Santo está agindo em você. Continue orando. Vem, Espírito Santo de Deus. Ora lá Maria, lavalária, lá Maria. Senhor, vai tocando pessoas no nosso meio com sentimento de morte muito grande. O sentimento no seu coração é de tristeza. O Senhor quer alcançar a sua vida. Pela força do Espírito Santo, receba o dom da alegria. Receba o dom da presença de Deus. Você que tem se sentido sozinho, você que tem sentido na sua casa uma frustração tremenda, que parece que nada mais tem sentido. Você perdeu a cor da sua vida. Seja agora visitado pela força do Espírito Santo. Seja agora visitado pela força da verdadeira alegria, trazendo em você uma nova vida. Você que está frustrado simplesmente porque no decorrer dos seus dias você foi se acumulando dívidas, entrando em casas de apostas, gastando o que você não tinha, e agora a sua mulher está contra você, porque você tirou dos seus filhos, acreditando em receber algo com tanta facilidade. Receba agora
a força do Espírito Santo para um recomeço. Saber que esta não é a vida que Deus pediu para você. Por isso, saia do pecado, saia dos vícios. O Espírito Santo tem a força de nos fazer reconhecer quem nós realmente somos. Por isso, Senhor, eu quero pedir a Deus a graça que tantos na nossa casa, em tantas casas, em tantos lugares, possa agora reconhecer os seus pecados, possa reconhecer que não existe vida fora de Deus, que não existe alegria fora de Deus, que a sua casa, o seu casamento, a educação dos seus filhos precisa do Espírito Santo, que o seu matrimônio precisa do Espírito, que a educação dos seus filhos precisa do Espírito. Por isso, peçamos a Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de lembrar de um escrito do livro do Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, né? E ele fala que nós devemos estar expostos ao Espírito Santo, assim como nós gostamos de estar expostos ao sol. Hoje, num dia frio aqui em Cachoeira Paulista, a gente vê as pessoas ali, né? Ali fora, né, padre? Tomando um solzinho para aquecer, né? Tomamos uma vitamina D. Então ele fala que muitas pessoas têm que tomar a vitamina D num tratamento de helioterapia, que é o tratamento, a exposição ao sol, né? E Raniero Cantalamessa, ele vai dizer que a gente tem que fazer a pneumoterapia, que é a exposição ao Espírito Santo de Deus. Estar sobre a presença do Espírito Santo. E assim como o sol, na medida certa, né? Ele faz bem a nós. O Espírito Santo, com todas as suas medidas, porque nada, né? Vamos dizer assim, o Espírito Santo nunca vai ser pequeno para nós, sempre nós vamos precisar mais e mais dele, na pneumoterapia, estar sobre a ação do Espírito Santo, porque pneumo vai dizer de pulmão, né? Vai dizer de sopro, vai dizer de vida, estar sobre o sopro do Espírito, é também um tratamento para nossa alma. Então vá pedindo ao Senhor essa graça de estar sobre esse tratamento espiritual, sobre a presença do Espírito Santo. Mais uma vez, levanta seus braços e vai dizendo: eu te quero, Espírito Santo de Deus. Eu te quero, Espírito Santo. E essa música que eu cantei vai dizer da parresia, que é dom do Espírito Santo. Parresia significa coragem, mas não uma coragemzinha, é uma coragem redobrada, é um dom que vem sobre nós, que faz a gente enfrentar seja o que for na nossa vida. Então vá pedindo: eu preciso dessa parresia. Padre Jonas falava tanto dela, dizendo que nós, Canção Nova, que nós, povo de Deus, precisamos de parresia, dom do Espírito Santo, sopro do Espírito, força do Espírito, que faz a gente enfrentar seja o que for. Hoje eu preciso de parresia. Vem, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito de Deus, inflamai os nossos corações, infundi em nossas almas graça e parresia. Vinde, Espírito de Deus, doador de seus perfeitos dons, dilatai o nosso amor por ti e faz nova vida. Vinde, Espírito de Deus, canta. Vinde, Espírito de Deus, inflamai os nossos corações, infundi em nossas almas graça e parresia. Vinde, Espírito de Deus, doador de seus perfeitos dons, dilatai o nosso amor por ti e faz nova vida. Vem, Espírito Santo de Deus, dilatai os nossos corações, abri o nosso interior, faz obra nova em mim. Peça isso. Você que tem andado aí cabisbaixo, está sobre o efeito de um espírito de derrota,
está sob o efeito de várias tentativas de reconciliação, tentativas de reconstrução da sua vida, peça: eu preciso de parresia. Você que é mãe, que tem que dar conta de tanta coisa, né? E tem que dar conta também dos problemas que vão aparecendo sobre a sua família. Parece que você é aquela que tem as costas largas, que assume todos os problemas para você. Peça: eu preciso de parresia. A nós evangelizadores, Canção Nova, Padre Sidney, eu preciso muito de parresia, de coragem, para a gente aguentar aqui todos os dias, toda a nossa função, toda a evangelização, tudo aquilo que Deus nos pede. É preciso parresia. Sem o Espírito Santo, o homem é fraco, nós não conseguimos. Por isso, nós queremos continuar rezando e pedindo a Deus a graça, mas para isso nós precisamos da virtude da humildade, Rogerinho. Amém. Humildade de reconhecer que nós somos fracos. Por mais que você tenha tantas faculdades, por mais que você tenha tantas coisas, mas eu quero te dizer, sem o Espírito Santo o homem é fraco. Nós não conseguimos nada. Você dizia desta mãe que parece que todas as coisas caem em cima dela, né? A sensação que nós temos é de que parece que só vem notícia ruim. É uma tragédia. Meu irmão, o Espírito Santo é o otimismo que nós precisamos a cada manhã. É o otimismo de cada dia. É o Espírito Santo que vem fecundar o nosso coração e dizer que nós não estamos sozinhos, que nós não somos solitários. É o Espírito Santo que nos faz amar aqueles que precisam do nosso amor, mesmo que não mereça. Por isso, Senhor, eu quero pedir a graça da humildade sobre nós, de reconhecer que sem o Espírito Santo nós não conseguimos, que sem o Espírito Santo não dá para dar um passo sequer. Por isso, em tudo que nós vamos fazer, em tudo aquilo que nós vamos realizar, nós queremos realizar a partir do Espírito. Você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, permita que o Espírito Santo adentre as realidades do seu carro, da sua casa, da sua família, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo não há vida. O Espírito Santo é a vida em nós. O Espírito Santo é o brilho que há em nós. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre todo o nosso coração. Examina o nosso coração, examina os nossos sentimentos. Vem Espírito Santo, examina os nossos pensamentos. Vem Espírito Santo e age em todo o nosso ser. Pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. Não sabemos o que e nem como pedir, pois é o próprio Espírito que intercede em nós com gemidos inefáveis. Ele vem em socorro à nossa fraqueza. Continua, meu irmão, entoando esse canto, assim como o Padre Sidney está fazendo, todos nós. Vai entoando esse canto, deixa o Espírito Santo ir lá, na raiz do seu problema, e lá onde você nem sabe, que precisa ser desvencilhado de dentro de você, como um nó que precisa ser desfeito na sua alma. Vem Espírito Santo de Deus na minha alma, vem auxílio à minha fraqueza. Talvez você consiga nomear a sua fraqueza agora, mas o Espírito Santo consegue sondar a sua fraqueza. Então continue orando no Espírito. Ora la valariera la marie. Vá cantarolando. Kiririera mala. Kiririera la niela mariobala. Que esse canto chegue na raiz do problema. Que esse canto vá lá a fundo, onde você mais precisa.
Kiririria la Maria la balaria la balaria la Maria la Maria la balaria. Que esse canto seja libertador. Que esse canto renove você. Solta a sua voz. Deixa a melodia vir. Deixa a melodia vir dentro de você. Ora la barixiri canta balaria la baricanta balari. Kiri canta balari canta balari alabala canta balari canta balari. Kiri canta balari canta balari alabala canta balari. Shiri canta balari. E é como se o Espírito Santo me mostrasse muitas pessoas que estavam com um semblante obscurecido, algo triste, pesado, e nesta oração o Espírito Santo está libertando você. Alguém que não se reconhecia quando olhava no espelho. Parece que toda a sua vida estava embaçada. Havia uma confusão sobre você, e quando você começou a rezar, pedindo o Espírito Santo de Deus, é como se clareasse, tirasse ali um embaçamento, sim, um embaçamento espiritual da sua vida. Obrigada ao Espírito Santo. Alguém que não conseguia nem rezar porque não tinha força, e aí você se encheu, o pulmão encheu, você começou a rezar, e de repente você percebeu que até respirando melhor você estava. Obrigada ao Espírito Santo de Deus pela sua ação no meio de nós. E ainda nós vamos pedindo ao Espírito Santo que Ele vá conduzindo a nossa adoração aqui no Amor Vencerá. Porque Jesus, aquele que chegou para os seus e soprou sobre ele o seu Espírito, naquele ambiente em que havia medo, intranquilidade, no meio dos seus, os apóstolos, Jesus chegou e soprou sobre eles o Espírito. Ele vem soprar sobre nós o seu Espírito. Ele vem nos curar, Ele vem nos libertar, Ele vem auxiliar a nossa fraqueza, a nossa doença. Vamos receber Jesus, vamos aplaudir o Senhor de todo o nosso coração, porque Ele está chegando e o nosso coração se alegra com a sua presença. Vem, Senhor Jesus. Senhor, aquele que tu amas está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro. Se for do teu agrado, serei curado. Vamos aplaudir Jesus. Senhor, aquele que tu amas, Ele está aqui, está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro. Se for do teu agrado, serei curado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Estenda a sua mão para Jesus e entrega seu coração para Ele. A palavra de Deus trouxe a nós que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. O Espírito vem em auxílio daquele que está fraco, daquele que se coloca de maneira humilde, necessitada diante de Deus. Então, apresente ao Senhor o seu coração e vai dizendo a Ele: Senhor, aquele que tu amas está se sentindo fraco,
está precisando de auxílio, de força. Jesus, recebe agora a nossa oração e recebe o pedido de cada irmão que está aqui, daqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. É a hora de Jesus, do Senhor derramar compaixão sobre nós. É a hora de Jesus, do Senhor derramar misericórdia sobre o teu povo. O amor vencerá. É o momento da misericórdia de Deus derramada sobre nós. É o momento em que Deus olha para nós, na nossa fragilidade, na nossa necessidade, e Ele vem e auxilia a nossa fraqueza. Olha para mim, Jesus. Diga isso a Ele. Olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus. Ora lavare shiri canta valari alavalari. Oririririririri canta valari alavalari. Shiri canta valari alavalari alavalari. Shiri canta valari alavalari alavalari. Vai levantando os seus braços, vai soltando a sua voz. Deixa ser envolvido nessa atmosfera de adoração, de entrega, de confiança. Todas as vezes que eu estou aqui no Amor Vencerá, eu sinto Jesus me pegando no colo. Eu sinto Jesus dizendo para mim: minha querida, eu estou com você. Experimenta isso. Ora labari shiri canta balari alavalari. Shiri canta balari alavalari. Shiri canta balari. Shiri canta balari alavalari. É o amor que te visita, minha irmã. Shiri canta balari alavalari. Permita que a presença de Deus invada o lugar onde você está. Enquanto a Roseirinha falava do próprio Senhor que nos coloca num colo, eis o lugar seguro. Tantos corações que estão se sentindo inseguros. Permita que o Espírito Santo, por meio desta presença real de Jesus no nosso meio, o batizador, é Ele que envia sobre nós o seu amor. É Ele que envia sobre nós a redenção e a segurança. Você que tem se sentido sozinha, você que perdeu seu pai, a sua mãe, quando você era muito novo, muito nova, e a sensação que você tem é de que você tem carregado muitas pedras. Descanse agora na presença de Jesus. Permita que o amor vença na sua vida e diga: eu caminhei com você, eu não te abandonei, eu não te deixei. A certeza é de que o amor de Deus vai em direção a nós e nos ama. Eis o lugar seguro. Aqui você pode se abandonar, meu irmão. Aqui você pode abrir o seu coração, escancarar as portas do seu coração. Aqui você pode revelar o seu coração pelo avesso. Não tenha medo. Eis que a misericórdia se encontrou com a nossa miséria. E Ele não aponta o dedo. Ele não aponta o dedo para nos condenar, para nos acusar. Ele estende a mão e nos diz: levanta. Ele estende a mão e diz: recomeça. Ele estende a mão e diz: eu te amo com amor de eternidade. E nada do que você fez mudou, alterou o que eu sinto por você. Por isso, permita-se ser uma criança nos braços do Pai. Permita receber a segurança da presença de Deus, que vem em nosso auxílio quando nós menos merecemos, quando nós mais precisamos. Tem muitas pessoas que há muito tempo não acompanham o Amor Vencerá, que tinham esquecido do amor de Deus, e você tem sido tão trágica nas suas palavras, nos seus sentimentos. Você tem ficado uma pessoa amargurada. As pessoas, quando se encontram com você, vê que você é ferida. A ferida está aberta.
Permita que a graça de Deus na presença eucarística cure o seu coração. Cicatrize esta ferida que está aberta e machucando novas pessoas. Porque você tem no coração que aquilo que você sofreu, você não quer sofrer mais. E você não quer se abrir mais para o amor. Você não quer mais acreditar que é possível ser feliz nesta vida. Permita que a segurança do colo de Deus. Você que tem saudade do seu pai, porque teu pai nunca te colocou num colo. Permita que o amor de Deus te coloque num colo agora e te dê a segurança que muitas vezes feriu a sua história, feriu os acontecimentos da sua história, porque você não tinha a segurança do colo de um pai. Eu sinto mesmo que o Senhor está dizendo a nós: eu me importo com a sua dor. Eu me importo com aquilo que você vive. Eu sei, eu conheço a sua dor. Eu sei daquilo que você passa. Confia em mim. Jesus está tocando muitas pessoas fragilizadas com a vida. Você diz: a vida não me foi abençoada. Eu não fui abençoada. Jesus está tirando essa palavra de maldição sobre você, dizendo a você: eu me importo com aquilo que você passa. Eu sinto a sua dor, eu sei do que você vive. Veja, nós começamos hoje o programa pedindo ao Espírito Santo que Ele sondasse a nossa necessidade, a nossa fraqueza, que Ele orasse em nós com gemidos inefáveis, que Ele apresentasse ao Pai, a Jesus, a nossa necessidade, porque não sabemos como pedir, nem o que se passa conosco. E agora, nesse momento de adoração, Deus vai revelando todas as nossas fragilidades, nossas fraquezas. É a ação do Espírito Santo. Você que desde que viveu uma situação, que vive com raiva, vive batendo na mesa, vive se estressando com as pessoas, levantando a voz. Depois do que lhe aconteceu, você não é mais a mesma pessoa. Renuncia a essa raiva, a esse ódio. Deixa o Espírito Santo regenerar você, restaurar, curar o seu coração que foi ferido nessa decepção. Deixa o Espírito Santo tratar essa ferida que você está aí dentro de você, conservando, orando ao Senhor no Espírito e deixando Ele curar você, sondar você. Você que está dizendo que está decepcionado com Deus. Por quê? Porque Deus não realizou o desejo do seu coração. Porque ainda o projeto de Deus não saiu da planta, vamos assim dizer. Acalma o teu coração. Aguarde as surpresas de Deus. Se não abriu, foi bênção. Se abriu, foi bênção também. Porque tudo que Deus faz é bom. Se entrega a Ele, se abandona nele. Ora no Espírito, meu irmão. Ora labari shiriririri. Eu quero confirmar, porque a palavra de ciência que vem ao meu coração é de uma mãe decepcionada com Deus, porque o seu filho está doente. Seu filho pequeno está doente e você está com medo. Você está decepcionada porque você é uma mulher de igreja, uma mulher de Deus. Você e o seu esposo buscam o nosso Senhor e você não entende por que que seu filho precisa sofrer, por que que seu filho está com dor. Você até mesmo nos últimos dias rezou para Deus antes da decepção, dizendo:
Transfere a dor do meu filho para mim, Jesus. O Senhor quer dizer a você que Ele está com você, que Ele não te abandonou, que essa doença será para a glória do nome do Senhor. O seu filho é um homem de caráter. O seu filho está sendo construído para ser um homem de Deus, fecundado na palavra de Deus, no amor de Deus. E você até percebe que as dores não têm mudado o humor do seu filho. O Senhor está alcançando o seu filho e toda a doença que ele tem. O Senhor está alcançando o seu coração, mãe, porque essa sua dor aperta a sua alma, como apertou a alma da Santíssima Virgem ao ver o seu filho morrer injustamente. Eu quero pedir a Deus que esta mãe seja visitada nesta hora pela força do Espírito Santo que está no nosso meio. Eu quero pedir, Senhor Jesus, sobre este homem que costuma dizer que não leva desaforo para casa, este homem que gosta mesmo de fazer segundo o seu entendimento, a sua compreensão. Senhor, acalma esse coração, tranquiliza esse coração, suaviza, Senhor, esta vida que tem gastado tanta energia à toa. Por isso, sim, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito. Vem sobre nós, examina-nos por inteiro, todas as áreas da nossa vida sejam examinadas pela força do teu poder, da Tua presença. Tenda sua mão para Jesus mais uma vez. Vamos cantar de novo. Senhor, aquele que Tu amas está doente, e vamos confiar. Deus nos ama, se importa conosco, Ele vem em nosso auxílio. Vem, Senhor Jesus. Senhor, aquele que Tu amas, olha para Ele, está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro. Olha para Ele. Se for do Teu agrado, serei curado. Mais uma vez, Senhor, aquele que Tu amas. Senhor, aquele que Tu amas está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro. Se for do Teu agrado, serei curado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a Tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a Tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Solta a sua voz, vai orando no Espírito. Jesus, vem curar o Teu povo, Senhor.
Vem sarar as nossas enfermidades nesta adoração, Jesus. Nós entregamos a Ti os pedidos de oração que chegam até nós. Pessoas que ligam para a canção nova. Pessoas que estão sintonizadas pela TV, pela rádio ou através da internet, Jesus. Pessoas que estão muito doentes, outras que estão hospitalizadas, outras que estão vivendo procedimentos médicos, outras que estão vivendo crises emocionais, estão vivendo tratamentos psicológicos tão sutis, Senhor, tão difíceis. Tem de piedade e misericórdia, Senhor. Situações tão delicadas. Nós te pedimos, Jesus, cura o teu povo. Espírito Santo, vem, sonda a enfermidade que trazemos, a necessidade pelo qual passamos, a dor que não deixa essa pessoa dormir direito, a incomodação que está sobre ela, a agitação, a ansiedade está à flor da pele, a dor muscular que não cessa, os ossos que gemem, o câncer que está aí e que precisa hoje de uma medicação. Venha, ó Senhor Jesus, toca-nos, cura-nos, liberta-nos, Senhor, salva-nos. Olha para Jesus e vai dizendo: Jesus, vem tocar em mim, Jesus, vem tocar, vem me curar, Jesus, vem me curar, vem me libertar, Jesus, vem auxílio da minha fraqueza, Senhor, da minha debilidade, Jesus. Eu preciso de vós, Senhor, eu preciso de vós, Jesus. Um câncer na região da garganta e já pegou um pouco da região das cordas vocais. Você está com medo de perder a fala por causa desse câncer. Jesus tem tanta misericórdia de você. Jesus, como diz as Sagradas Escrituras, olha com compaixão. E porque Ele olha com compaixão, Ele cura você. O olhar de compaixão de Jesus está sobre nós. Por isso Ele nos cura. Um olhar compassivo, que se condói, que se importa, que ama profundamente. Alguém que está com uma espécie de enfermidade na região da bacia, como se os ossos da bacia estivessem esfarelando. Não é esse o termo médico, mas é como se fosse isso. Estivesse esfarelando, desgastando. E por isso você passa a maior parte do seu tempo sentado. Você precisa se sentar, você não aguenta ficar em pé. E você diz: daqui para frente é a cama. Pois Jesus está dizendo agora que a partir desse ponto, não mais essa doença vai evoluir. Eu me compadeço da sua dor. Eu me compadeço de você. Eu curo você. Eu olho para você, eu me importo com a sua dor. Você que está com a mão esquerda, sem movimentos muito delicados apenas que você consegue fazer. Você perdeu o movimento da sua mão. Talvez por um AVC, talvez por uma outra enfermidade. Você sente um calor muito forte nesta mão agora. Você vai recuperar todos os movimentos da sua mão, porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador e Ele pode sim operar milagres no nosso meio. Eu te louvo, Jesus. Eu te bendigo. Eu creio no teu poder salvador, curador no meio de nós. É o Senhor quem
quem age, é quem está aqui, é quem cura e quem liberta, Jesus. Ora labarishiri canta balari E a cura do Senhor acontece de todos os modos. Eu quero proclamar a cura sobre uma religiosa que nos acompanha, que está com um processo, um diagnóstico bem crítico do psiquiatra. Para você saber que é você mesmo, você está em casa, porque você não consegue voltar à congregação. Você está com a síndrome do pânico, um desgaste muito grande dos dias. Permita que o Senhor agora aqueça o seu coração. E esta é a sua maior dor, não corresponder à vocação de Deus. Que fisicamente esta doença tem te tirado da vontade de Deus. E eu preciso proclamar sobre a sua vida que hoje será um novo tempo. Existe uma graça de Deus derramada sobre a sua casa, aí na sala da sua casa, na casa da sua mãe. O Senhor quer alcançar o seu coração, minha irmã. O Senhor quer alcançar a sua vocação naquele mesmo ardor inicial. O Senhor quer curar você fisicamente, porque o diagnóstico é muito crítico, mas você vai ver pequenos passos e a cura acontecerá no decorrer de todo o caminho. Permita que o Espírito Santo invada o espaço onde você está, que já vai te trazendo morte muitas vezes, porque o lugar da sua casa que antes era de vida, agora roubou a sua vocação. Eu quero proclamar a cura de Deus sobre um jovem que tem recebido também um diagnóstico de uma doença degenerativa. Não tenhas medo, porque o Senhor já está cuidando da equipe médica necessária para tratar esta sua doença. E esta doença não será impedimento para a sua fecundidade, para a sua vocação, para a sua entrega gratuita a Deus. Por isso, Senhor, nós te damos graças. Nós rendemos graças porque Tu realizas no nosso meio o extraordinário a partir do Espírito. O Espírito que nós clamamos para examinar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida e a nossa vocação. Por isso, Senhor, devolve o vigor a tantos religiosos que nos acompanham, a missionários, a padres, a freiras, que nos acompanham nesta madrugada, com crise de identidade, com crise de fidelidade. Nós pedimos, Senhor, vem sobre nós. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a Tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olha para Jesus e diz para Ele: obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. E aplauda o Senhor de todo o coração. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa ao eterno Pai.
Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Obrigada, Senhor. Obrigada. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição.